Seja muito bem-vindo, Emergência 90 está no ar. E no programa de hoje você acompanhará os resultados da manifestação contra o aumento das passagens do transporte público. O Grupamento Aéreo da Polícia Militar desenvolve projeto sustentável. E aqui no estúdio, uma entrevista com Idalina Lemos, da Companhia da Reciclagem. Você sabe que a Polícia Militar desenvolve a campanha Doar é Legal? É isso aí, nós incentivamos a doação de sangue e agora de órgãos também. Os quadros Fala Comandante, Polícia Militar em Ação e as dicas de segurança. Emergência 90 começa agora. Olá, o nosso compromisso é com você. Muito obrigado por estar conosco hoje. E não esqueça, todas as segundas-feiras o Emergência 90 é postado no site da Polícia Militar. Anota aí, www.policiamilitar.sp.gov.br. É só clicar no link e assistir. Você pode também enviar um e-mail. A sua sugestão é muito importante. Anote o endereço, emergência90@policiamilitar.sp.gov.br. Contamos com a sua participação. Não deixe de escrever, hein? Tomada por aproximadamente 5.000 manifestantes, a cidade de São Paulo viveu ontem e anteontem momentos muito difíceis. O Emergência 90 acompanhou de perto os protestos contra o aumento das passagens do transporte público. Veja como foi. Ontem continuou a manifestação contra o aumento das passagens do transporte público. Aproximadamente 5.000 pessoas seguiram do Teatro Municipal, passando pela Praça da República e seguiram pela Rua da Consolação, onde arremessaram pedras contra policiais e atacaram viaturas, entrando em confronto com a Polícia Militar, que precisou restabelecer a ordem pública. O prefeito Haddad, em coletiva de imprensa, nesta quinta-feira 13, reiterou que a tarifa de R$ 3,20 será mantida e que está bem abaixo da inflação, além de significar 600 milhões em subsídios. A Polícia Militar realizou um trabalho preventivo, revistando as pessoas que chegavam para a manifestação. No início da tarde, os manifestantes começaram a se reunir em frente ao Teatro Municipal. E no final da tarde começaram a se deslocar, passando pela Praça da República, em direção à Consolação, à Rua da Consolação, pretendendo alcançar a Avenida Paulista, onde na terça-feira anterior, no primeiro dia da manifestação, já haviam provocado grande prejuízo ao patrimônio público e privado. Os resultados foram lastimáveis. Só o metrô estima um prejuízo acima de R$ 70 mil. A Polícia Militar teve como resultado uma viatura amassada por manifestantes, 12 policiais foram vítimas de lesões corporais. Muitos materiais como coquetéis Molotov, fogos de artifício, 11 litros de álcool, cachimbos de crack, toucas ninja, facas, latas de spray, uma machadinha, martelos, canivetes e muitos outros foram apreendidos. E agora é que eu te pergunto, quem vai para uma manifestação, pretende agir pacificamente, eu digo, leva materiais como esses? Bom, vamos falar de uma coisa muito mais interessante. Está aqui conosco hoje no estúdio a Idalina Lemos, da Companhia da Reciclagem. Muito bem-vinda. Obrigado pela presença aqui conosco no programa Emergência 90. Idalina, o que é a Companhia da Reciclagem? A Companhia da Reciclagem é uma empresa que trabalha com gestão de resíduos e ela nasceu da necessidade das empresas, tanto privada como poder público, de fazer o descarte adequado dos resíduos. Esses resíduos são, assim, de uma forma geral, lixo, alimentos, coisas que descartamos diariamente. Isso, papel, plástico, metal, de toda vidro, sorte aí, né? E restos alimentares também. Restos alimentares também. Isso. E nós atuamos na conscientização do indivíduo, tratando como indivíduo, como único e não como massa. Então, a Companhia da Reciclagem, ela já começa com um trabalho de conscientização, é isso? Correto. E depois nós damos o destino adequado para cada resíduo, porque nós temos vários tipos de resíduos, inclusive resíduo perigoso, que na classificação é considerado como classe 1, resíduo perigoso, que contamina o solo, é prejudicial à saúde humana, animal, enfim. Tem todos esses detalhes que a maioria não se atenta.
O que seria um resíduo perigoso? Resíduo perigoso é algo que você tem na sua própria casa. Você não precisa estar no estabelecimento. O óleo, hoje, você não entra como resíduo perigoso. Não. Ele é reaproveitado para sabão, para biodiesel. E, como eu falei, o perigoso que você tem na sua casa, uma lâmpada, por exemplo. Uma lâmpada é um resíduo perigoso, que tem mercúrio, é cancerígeno. Então, todo detalhe para a destinação correta, que é primeiro a descontaminação e depois, sim, você pode reaproveitar o vidro e o metal. Entendi. Então, além de trabalhar na conscientização, a companhia vai além disso? Vai bem além. O que mais a companhia da reciclagem faz? Vai bem além. E nós estamos trabalhando dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que o ex-presidente Lula decretou antes da sua saída, que determina que todos os estabelecimentos, e até mesmo o indivíduo em seu lar, faça a destinação correta dos resíduos. Ou seja, em 2014, nenhum aterro poderá receber resíduo reciclável. Então, as empresas estão se movimentando para essa destinação correta. Você que trabalha na área, acha que o nosso país está ainda no início dessa caminhada da conscientização pela reciclagem? Ainda falta muito? Estamos no início da caminhada ainda? Sim, bem no início. Bem no início da caminhada, bem no início da caminhada. Mas nós cremos que essa nova lei traga força, né? Traga força para todo o processo. Porque o processo tem que começar em casa. Não vai começar na empresa, onde você passa a maior parte do seu tempo, mas começa em casa e... Pessoas já separando os materiais, né? Por exemplo, vidro, papel, etc. Material orgânico. Correto. Muitos condomínios hoje já fazem isso, né? Isso, já fazem isso. Existem algumas cooperativas... Separam por cores, né? Correto. Existem algumas cooperativas que coletam, né, nas residências. Fazem a coleta. Isso, mas a demanda é muito grande. Então, isso deixa muito a desejar. Tanto é que muitas ruas ainda não possuem a coleta do reciclável. Então, as pessoas têm que procurar realmente destinar de outra forma. Ou levar no supermercado, ou algum ponto de coleta, mas não destinar para o lixo comum. Dalina, nós vamos falar sobre compostagem que foi desenvolvido um trabalho junto com o grupamento aéreo da Polícia Militar, né? Vamos até tocar nesse assunto do grupamento aéreo mais especificamente no próximo bloco, mas a compostagem, como que funciona esse processo? O processo de compostagem é in loco, que é o que nós fazemos, é um processo que é feito, um processo enzimático, que acrescenta junto ao rejeito orgânico, que são só os restos alimentares, por isso esse trabalho anterior que a companhia faz para o descarte correto. Porque se o rejeito orgânico ele tiver metal, plástico, papel, inviabiliza. Não é possível o processo. Então, é a importância do descarte adequado. E com o rejeito orgânico, nesse processo enzimático, que acrescentamos 2 enzimas, é feito o trabalho de tratabilidade desses rejeitos. E é feito em aproximadamente 10 minutos e depois o resíduo, o composto, né, que já o rejeito vira composto, ele fica ali respirando por alguns dias e já é possível fazer o plantio. Mas uma curiosidade, como é feita a coleta, né, dos dejetos, aí, dos restos? Quer seja orgânico, o material já vem separado. A prefeitura ela tem uma responsabilidade de recolher ou são, como você falou, cooperativas? Como é que é isso daí? Isso, nas residências, sim, a prefeitura coleta, tanto reciclável como orgânico e não reciclável. Porém, nas empresas, toda empresa que gera a partir de 2 sacos de 100 litros tem que ter um transportador. Então, e esse transportador tem que ser cadastrado na prefeitura e o próprio cliente também, o próprio estabelecimento também tem que ser cadastrado. Isso, inclusive, é passível de multa. E na hora que as pessoas em casa ou em algum estabelecimento vão fazer a separação desses, do vidro, do papelão, do orgânico, aí vai a consciência a consciência social. A pessoa, não há uma lei que obrigue isso, mas vai da consciência social. E aí ela separando tem
lá a disponibilidade da colheita, né? Isso. Nós temos leis já para isso, até mesmo para os condomínios residenciais. Já existe obrigatoriedade. Existe uma lei municipal e, inclusive, a política nacional, isso. Cada município tem sua lei própria para a destinação dos resíduos. E a política nacional, ela vai trabalhar com a lei já existente de cada município e de cada estado. Então, ela dá força onde já existe e vai inserir novas ações onde ainda não é feito nada. Dalina, a reciclagem, quais são os princípios da reciclagem? Então, a reciclagem, ela só funciona se houver primeiro a coleta seletiva, que é o descarte adequado. Então, isso é um ponto essencial. É primordial. Né? E aí está na consciência de cada um de separar ali no seu condomínio, na sua casa, os materiais para reciclagem. Exatamente. Por exemplo, muitos acham que disponibilizar coletor é suficiente. Não é assim. Coletor adequado é uma ferramenta. Que são aquelas latas... aqueles coletores diferenciados, vermelho, verde, com as amarelo, cores. Azul. Inclusive, as cores, ela é um padrão dado pelo CONAMA. Não, pelo CONAMA 275, que determina todas as cores, né, inclusive a de reciclável. E o saco cor preta, para você ter uma noção, é para descarte de madeira. De madeira. E hoje o que você mais vê nos coletores de reciclável, saco preto. Então, para você ver como ainda falta muita coisa a ser acrescentada aí no processo. Quer ver um processo de educação, né, de conscientização, de informação. Isso. Ainda há que ser feito um trabalho muito forte pelo governo, né, e por entidades afins. Aí. Correto, exatamente. Muito bem. E há quanto tempo a companhia vem nesse trabalho, a Companhia da Reciclagem? A Companhia da Reciclagem, como companhia, cerca de 3 anos, mas eu, como gestora de resíduos, já estou trabalhando com resíduos há cerca de 20 anos, então tenho uma experiência longa aí e com as empresas, com vários tipos de segmento, né? Porque uma coisa é trabalhar dentro de um restaurante, uma coisa é trabalhar dentro de um shopping, uma coisa é trabalhar no condomínio comercial, no condomínio residencial. Tem também presídios? Não tenho conhecimento ainda, mas estamos disponíveis aí se houver oportunidade. Para que eles façam lá um trabalho de separação dos materiais e para depois que seja feita a coleta em presídios? Olha, creio que possa existir sim, só que eu não tenho conhecimento de nenhum processo de descarte adequado, não. Entendi. Então, as principais orientações que nós podemos dar aí ao telespectador quanto ao descarte de lixo, quais são? A orientação primeira é realmente fazer por amor e por consciência, como dever de cidadão. Mais sustentável. Exatamente, de você cuidar daquilo que é seu, né? O planeta ou o país que você vive é seu, você faz parte dele. Então, primeiro se atentar a isso e depois ir se adequando ao que é colocado na questão dos coletores, nas cores dos sacos, para que realmente chegue no fim adequado. Tá ok, Dalina. Vou pedir licença para você um pouquinho, nossa conversa está muito interessante, mas eu vou precisar chamar um break e já a gente está de volta. Você vai ver o projeto de sustentabilidade desenvolvido pelo Grupamento Aéreo, juntamente com a Companhia da Reciclagem, o quadro Fala Comandante e a convidada de hoje continua aqui conosco, rapidinho, não saia daí.